Dom João Evangelista de Lima Vidal nasceu em 2 de abril de 1874, numa freguesia da cidade de Aveiro, Vera Cruz. A sua família era aquilo a que nós hoje chamamos de família numerosa. Dom João Evangelista era o terceiro de 7 irmãos. Nasceu em casa, como acontecia com a maioria dos partos, que eram feitos nas casas das próprias mães, às 6 horas da manhã, de acordo com o seu assento de batismo. A família vivia de forma folgada, ou pelo menos até à primeira década de vida de Dom João Evangelista. O pai era proprietário de uma loja comercial que vendia tabaco, sabão, fazendas, junto aos arcos no centro da cidade. Infelizmente, o pai faleceu cedo, vítima de tuberculose. O pequeno João tinha apenas 12 anos de idade. Fez a primeira comunhão na igreja da apresentação, com menos de 10 anos de idade, e, ao que parece, o Espírito Santo falou cedo ao seu coração, uma vez que terá manifestado desde tenra idade vontade em seguir o sacerdócio. Ao que a mãe aproveitou a presença do bispo Conde de Coimbra em Aveiro, no verão de 1887, para pôr em prática um plano que iria garantir a realização do sonho do filho. Vou abrir aqui um parênteses, ainda que muito curto, para apresentar a pessoa do bispo Conde, porque teve uma influência muito grande na vida de Dom João Evangelista e marcou-a decisivamente. Não nos podemos esquecer de que o bispado de Aveiro Não nos podemos esquecer que o bispado de Aveiro havia sido extinto em 1881 e que, por esta altura, a cidade de Aveiro ficou enquadrada na diocese de Coimbra. E quem estava à frente da diocese de Coimbra era Dom Manuel Correia de Bastos Pina, conde de Arganhão. Foi uma figura marcante, que é esta que estamos a ver na imagem, foi uma figura marcante da Igreja em Portugal no final do século XIX. Era uma pessoa muito bem relacionada com a Casa Real, foi conselheiro del Rei, era amigo da Rainha Dona Amélia e foi confessor dos príncipes, Luís Filipe e Manuel Maria. Era um monárquico, que, contudo, colocava sempre os direitos da Igreja acima do Estado. Este prelado trouxe-vos aqui a imagem dele, porque foi o protetor de Dom João Evangelista de Lima Vidal, além de ser, durante toda a sua vida, um dedicado amigo. Na altura em que Dom João frequentou o seminário de Coimbra, como vamos ver mais à frente, o bispo Conde era reitor. Por sua vez, Dom João nutria uma admiração paternal pela figura do bispo Conde. E fecho então aqui o parênteses para voltarmos à história que eu tinha começado. Estava então na estação do Caminho de Ferro de Aveiro, o bispo Conde. E o que é que a mãe faz? Nesta altura a mãe já estaria viúva. A mãe, com o pequeno João Evangelista pela mão, rasgou com ousadia o círculo oficial e em lágrimas dirigiu-se ao povoado e pediu-lhe que ajudasse o filho a realizar o sonho de ser padre, porque ela, viúva e vivendo já nesta altura com dificuldades, não o conseguiria fazer. Dom Manuel Correia de Bastos Pina, ainda que meio receoso, respondeu-lhe que faria o possível e de facto cumpriu a sua promessa. Em outubro de 1887, ou seja, no final desse mesmo ano em que a mãe abordou o bispo Conde, o jovem João Evangelista era já aluno interno no seminário de Coimbra. Depois de terminar o curso de preparatórios, e novamente por indicação do bispo Conde, seguiu para Roma, para estudar na Pontifícia Universidade Gregoriana. Foi nesta universidade que obteve o bacharelato em Direito Canónico e os doutoramentos em Filosofia e Teologia, entre os anos de 1889 e 1896. Depois de receber em Roma a ordem de subdiácono, regressa a Portugal e recebeu o presbiterado das mãos de Dom Manuel Correia de Bastos Pina. Foi nesta cidade que iniciou o seu percurso como professor. Durante os 13 anos que exerceu o magistério, foi considerado em Coimbra um dos melhores professores, de acordo com o testemunho de Dom José do Patrocínio Dias, bispo de Beja. Dom João Evangelista foi um mestre entre os universitários e, sem se dar conta, preparou os antecedentes do que viria a ser o Centro Académico de Democracia Cristã. Em fevereiro de 1906,
foi nomeado cônego da sede de Coimbra. E 3 anos mais tarde, em 1909, foi nomeado bispo, sendo a cerimónia de ordenação episcopal realizada na Sé Nova de Coimbra. A cerimónia litúrgica foi presidida pelo Núncio Apostólico em Portugal e teve, entre outros assistentes, o excelentíssimo Bispo Conde de Coimbra. Foi então destacado para servir o povo de Deus na diocese ultramarina vacante de Angola e Congo, nada mais, nada menos do que a mais vasta das dioceses portuguesas do ultramar. E desta forma, entro na apresentação do segundo quadro a que me propus. Em 1 de agosto de 1909, parte a bordo do paquete de Portugal com destino à diocese da África Ocidental. É neste território que vai empreender uma série de visitas pastorais. Posso adiantar-vos que não houve um único recanto da diocese que não fosse por ele visitado. Se é certo que a juventude o ajudava, o mesmo não se pode dizer da geografia de Angola. O tempo que passou à frente da diocese foram anos de providencial treino para o trabalho que viria mais tarde a desenvolver na diocese de Coimbra. A imagem que estamos a ver neste momento é da fachada da igreja e do paço episcopal, onde ele ficou instalado em Luanda, Angola. Diria ele numa carta que escreveu em 1909 ao reitor do Colégio Caprânica, diria ele o seguinte: tenho aqui um ótimo paço, reparado há poucos anos, no ponto mais saudável da cidade. Neste território ultramarino, de 1909 a 1914, trabalhou no sentido de ver alargada e consolidada a ação das missões, de erguer novos centros missionários e fundar outras paróquias, e por onde ia passando, aproveitava para privar com os soberanos, celebrar Eucaristias, administrar o sacramento do crisma, visitar as missões, em suma, tomar conta de todas as necessidades das igrejas e das gentes cristãs. E foi precisamente numa destas visitas que conheceu o trabalho desenvolvido junto da população reclusa feminina, por forma a afastar as crianças do mau ambiente que se gerava, idealizou a construção de um internato para elas, que nasceu ao lado de um edifício escolar missionário num bairro indígena, dirigido pelas Irmãs Educadoras da Ordem de São José de Cunha. Quis a Providência escolher este grande bispo para enfrentar uma época pouco fácil da moderna história da Igreja em Portugal. Enquanto Dom João Evangelista, na Diocese de Angola, continuava as suas visitas às missões e paróquias, em Portugal dava-se a implantação da República. Com a proliferação das ideias socialistas e dos movimentos republicanos, criaram-se as condições para o abandono do Estado confessional. A implantação da República é acompanhada de atos violentos contra o clero, contra as ordens religiosas, e cedo são repostas as leis de Pombal contra os jesuítas e as de Joaquim António Aguiar sobre as ordens religiosas. Nos primeiros tempos da monarquia, a laicização da sociedade portuguesa é feita à custa dos cortes dos subsídios orçamentais às missões, da abolição dos dias santos, da interdição do uso dos hábitos talares e das respectivas congregações na via pública, e pela ainda aplicabilidade do caráter legislativo das leis do divórcio e as da família, com as quais se considerava o casamento um contrato civil. No ano de 1911, a publicação da Lei de Separação do Estado e da Igreja estabelece que a propaganda civilizadora que tivesse de ser feita pelos ministros da religião nas colónias fosse confiada somente ao clero secular português, preparado para esse mesmo fim em instituições do Estado. Posteriormente, em novembro de 1913, o ministro Almeida Ribeiro, através de um decreto, aplicou aos territórios portugueses de África e Timor os princípios da Lei da Separação e criou missões civilizadoras isentas de qualquer cunho religioso. A partir de julho de 1914, as províncias portuguesas deixaram de poder contar com os cargos e com os benefícios eclesiásticos do governo. Este conjunto de disposições fez o quê? Com que as comunidades religiosas, primeiro as femininas,
eram as franciscanas hospitaleiras e da Ordem de São José de Cluny, que trabalhavam em prol da educação da juventude autóctone, abandonasse o território da Diocese de Dom João Evangelista. De seguida, tocou aos membros das ordens religiosas masculinas e missionários estrangeiros interromper o trabalho que tinham desenvolvido até àquela altura. Em maio de 1914, Dom João Evangelista regressa a Lisboa para usufruir de uma licença e aproveita a oportunidade para tentar negociar com o governo, o que a conservação das missões portuguesas, a falta de meios económicos para a manutenção do seminário de Luanda e a reorganização do Colégio de Cernaches de Bom Jardim, que era de onde provinha o clero secular para servir nas missões ultramarinas. Chega mesmo a colocar o seu cargo à disposição, caso não veja as suas propostas atendidas, pois, de acordo com as palavras do mesmo, ele não estava na disposição de ser em Angola um bispo in partibus, isto é, sem sede nem jurisdição. E como as soluções não se iam descobrindo, num documento de outubro de 1915, Dom João Evangelista não só expõe a sua situação ao Sumo Pontífice, como lhe suplica que atenda ao seu pedido de renúncia à Igreja Episcopal de Angola e Congo. O seu pedido obteve resposta favorável, efetivamente, e no consistório de 9 de dezembro de 1915 foi dissolvido da Diocese e preconizado arcebispo de Mitilene, sendo nomeado auxiliar do Patriarca de Lisboa, Dom António Mendes Belo. A imagem que temos aqui está Dom João Evangelista ao centro. Trata-se de uma fotografia que foi tirada à saída de uma missa na Igreja de São Domingos, em Lisboa, no ano de 1918. Dom João, nesta altura, era já o vigário-geral do Patriarcado. Em 17 de janeiro de 1916, assumia as funções de vigário-geral do Patriarcado de Lisboa. Aos 41 anos de idade, Dom João Evangelista iniciava uma nova etapa na sua vida sacerdotal, marcada pelas habituais e extensas visitas pastorais, mas desta vez pelo Patriarcado de Lisboa. A sua primeira obra, de caráter social e humanitário, na qualidade de arcebispo, data de dezembro de 1917. À semelhança do que havia feito e levado a cabo na Diocese de Angola e Congo, e que haveria de criar quando foi mais tarde bispo da Diocese de Vila Real, cria uma obra de beneficência infantil para proteção moral a raparigas pobres, que teve início numa cave, na rua de Camilo Castelo Branco, e recebeu o nome de Florinhas da Rua. Esta associação subsiste até aos dias de hoje. No início da década de 20, entregar-se a uma nova atividade, a de Procurador-Geral das Missões Religiosas dos Padres Seculares, e mais tarde, com a abertura do colégio no convento de Cristo em Tomar, em 1 de outubro de 1922, à de superior do Colégio das Missões Religiosas dos Padres Seculares. Todavia, o cargo de Procurador-Geral das Missões seria ocupado pelo arcebispo por pouco tempo, porquanto, em 23 de maio de 1923, era assinada e publicada a bula pontifícia da sua nomeação para desempenhar o papel de primeiro bispo da recentemente criada Diocese de Vila Real. Concluindo aqueles 6 anos em Angola, somados aos 8 em que serviu a Igreja de Lisboa como arcebispo de Mitilene, deram-lhe saber, experiência e prestígio, que agora viria a colocar ao serviço da nova Diocese. É tempo agora de olharmos para o seu projeto pastoral. A sua entrada solene na Diocese de Vila Real ocorreu a 24 de outubro de 1923. Dom João Evangelista tinha 49 anos de idade, 14 de bispo, e uma considerável bagagem, se me permitem esta expressão. Ocupou o cargo por um período de 10 anos, preenchidos por alguns dos seguintes trabalhos de organização dos serviços diocesanos. No próprio dia da tomada de posse, nomeou para o cargo de provisor e vigário-geral da Diocese Monsenhor Jerónimo Teixeira de Figueiredo e Amaral.
5 dias após a tomada de posse, nomeou também padres que iriam fazer parte da Comissão Diocesana para a administração dos indultos pontifícios. Criou um boletim eclesiástico que levou o nome de O Anjo da Diocese. Enquanto Bispo de Angola, enquanto Bispo de Angola, Dom João Evangelista tinha tentado já criar um boletim à semelhança deste, mas de facto a realidade mostrou-se adversa aos seus intentos e ele não conseguiu. Agora, em Vila Real, neste primeiro número do boletim, que seria de caráter quinzenal, o autor criativo comunicava que este era o meio, que ele entendia que este era o meio mais rápido e seguro de fazer ecoar a sua voz em todos os cantos da diocese, além de ser um poderoso auxiliar dos reverendos párocos para difundirem a boa doutrina e todas as demais notícias de caráter religioso que aos paroquianos importava conhecer. E, de facto, este boletim teve a duração de pelo menos 10 anos. Deu também instruções para se proceder à organização estatística do clero diocesano e, a partir dos dados obtidos, tomou o prelado conhecimento que o número de sacerdotes era bastante inferior ou bastante reduzido, tendo em conta as necessidades religiosas da diocese. Em novembro de 23, procede à organização da Câmara e Cúria Diocesana, dotando-a de um escrivão, de um solicitador, procedesse à contagem dos processos. Criou ainda a primeira bolsa de estudos para o seminário e concebeu a obra das vocações e do seminário, cujo objetivo último era o de favorecer e descobrir as vocações para o estado sacerdotal e procurar recursos para os encargos e melhoramentos do seminário. O prelado justificava esta obra a partir da sua própria experiência de vida. Havia de escrever na sua revista No Anjo da Diocese o seguinte, e eu passo a citar: acontece muitas vezes que uma criança que começa a dar mostras de inclinação para o sacerdócio pertence a uma família pobre, destituída em absoluto de recursos para fazer face às despesas que custa, desde o início até ao final, a ordenação de um sacerdote. E como vimos no início da comunicação, se não teria sido a intervenção do Bispo Conde de Coimbra, porventura, Dom João não teria conseguido realizar este seu desejo e este seu sonho de ser sacerdote. Dom João Evangelista apresentava ainda uma forte inclinação caritativa. A visita pastoral à diocese que ele fez tanto na diocese de Angola e Congo como no Patriarcado de Lisboa, tornaria a fazê-la em Vila Real. Iniciou em 23 e prolongou, estendeu-a até ao ano de 1927. E esta visita tornou o quê? Conhecedor da realidade pobre da maioria das nossas 256 freguesias. O suficiente para quê? Para lançar desde logo a semente da obra diocesana, tomou o nome de Sopa dos Pobres, que partilhou com um grupo de extremosas senhoras vilarrealenses que prontamente pôs em prática esta ideia do prelado. De acordo com Dom João Evangelista, dar de comer a quem tem fome deve ser a primeira das obras de misericórdia. Logo de seguida, de dar de beber a quem tem sede. Tendo iniciado os seus serviços no dia 8 de dezembro de 1923, uma data marcante, fornecendo uma refeição diária a 20 pobres, foi aumentando sucessivamente o número dos seus subsidiados, à medida que os recursos pecuniários iam permitindo. Após um ano a funcionar, digo-vos que esta instituição já ajudava 43 pessoas necessitadas. Portanto, na década de 1930, marcada pela crise económica mundial, a Sopa dos Pobres teve com toda a certeza um papel preponderante junto dos desempregados e as respectivas famílias, ao poder providenciar-lhes alguma assistência material, só possível através dos peditórios que eram feitos nas igrejas e nas capelas. Comprovada a necessidade e a receptividade dos vilarrealenses, o passo seguinte foi o de elaborar os estatutos, que, submetidos à apreciação do governo civil, e uma vez aprovados, colocariam esta organização em pé de igualdade com as demais. Uma vez alargada a ação benemérita e altruísta da Sopa dos Pobres, o arcebispo envidou de seguida esforços para combater o flagelo que atingia de forma mais cruel as crianças desamparadas.
sobretudo as crianças do sexo feminino. À semelhança do que já havia obrado em Lisboa, as Florinhas da Rua, pretendia agora em Vila Real fundar um patronato que acolhesse e cuidasse da educação de meninas pobres e desprotegidas, para mais tarde poderem ganhar honestamente a sua vida. De abril a maio de 1925, decorreram as reuniões com um grupo de trabalho. Em novembro foram aprovados os estatutos e em 8 de dezembro de 1925, por ocasião da festa da copadroeira da Sé Catedral, é finalmente inaugurada a agremiação de beneficência. A sede, a título provisório, seria a mesma, onde se desenvolvia o trabalho da Sopa dos Pobres, no Asilo Amparo Nossa Senhora das Dores. Só em finais do ano de 1927 é que as Florinhas da Neve se mudariam para as novas instalações. A casa era propriedade de Monsenhor Jerónimo Teixeira de Figueiredo e Amaral e que ficava na Avenida Carvalho Araújo. Posteriormente, quando foi necessário demolir o prédio, para no mesmo local se erigir o então edifício do Tribunal, as Florinhas da Neve foram mudadas para o edifício do antigo Hospital Militar. Nesta ocasião, acontecem duas coisas. Recebem a designação de donas de casa e foram agregadas à Santa Casa de Misericórdia de Vila Real. Em pleno século XXI, este complexo educativo, da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, é composto por um lar-escola, donas de casa, Florinhas da Neve, uma creche e um jardim de infância. O prelado entregou-se também, e com um zelo muito especial, à catequese das crianças, fornecendo desde o início do seu governo instruções aos párocos e catequistas para a sua eficiência e organização. É durante o seu governo diocesano que é criada a Associação da Catequese, através de um decreto, e é também elaborado e aprovado o Estatuto da Associação da Catequese na Diocese de Vila Real, que tinha por objetivo regular, orientar e intensificar em toda a extensão da Diocese este importantíssimo serviço religioso, sem o qual não se pode esperar de maneira nenhuma a reconstituição da piedade, dos costumes e do espírito cristão, e ao mesmo tempo, claro está, a salvação desta pobre sociedade contaminada por tantas ignorâncias e por tantas paixões. Este regulamento, depois de feito e aprovado, foi reproduzido pelos núcleos locais presentes nas paróquias que compunham a diocese. Ainda neste espírito de edificação de uma visão de conjunto e de partilha de experiências no âmbito deste ministério, o arcebispo marcava para o mês de junho de 1925 o primeiro congresso de catequese, de destacar que era a primeira vez que seria feito com leigos a participar. Este congresso aconteceu na sede do Bispado, na Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, durante 3 dias e durante o tríodo solene em preparação para a festa da consagração da Diocese ao Sagrado Coração de Jesus. E uma vez que esta forma havia resultado em sucesso, logo Dom João pensou e idealizou o próximo, agora dedicado à liturgia, que aconteceu em junho de 1926. E aqui neste caso concreto vou salientar porque me refiro àquele que foi o primeiro congresso litúrgico português, portanto, a nível nacional. Pela mesma altura do congresso diocesano da liturgia, esteve patente também no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública uma exposição de arte sacra, que foi sem dúvida um dos números e um dos momentos mais altos e interessantes de todo o congresso. E antes de passar ao ponto seguinte, queria aqui mencionar e frisar que este congresso, ao proporcionar momentos de reflexão tão profundos, teve efeitos quase imediatos. E que efeitos foram esses? Foi o impulsionador de outros que se realizaram num curto espaço de tempo noutras cidades. Realizou-se em Braga em 1928, em Lisboa em 1932, no Porto no mesmo ano, 1932, e contribuiu ainda para o aparecimento da revista litúrgica Opus Dei e para a publicação de uma obra em 5 volumes que levou o título de Curso de Liturgia Romana. Ambas, a revista e a monografia,
da autoria do beneditino Dom António Coelho, do Mosteiro de Sinsberger, presente no primeiro Congresso Litúrgico Português, realizado em Vila Real. Mas a formação do clero foi, sem dúvida alguma, a preocupação dominante de Dom João Evangelista. O início da construção do seminário diocesano, que se levantaria sobre uma estrutura nova no terreno do velho convento de Santa Clara, foi um dos maiores títulos de glória do seu episcopado. Como o próprio havia de escrever no boletim diocesano, o seminário, e passo a citar, é a primeira e a mais indispensável de todas as obras de uma diocese, porque sem seminário não pode haver padres, convenientemente preparados, instruídos e educados, e sem padres não pode haver vida religiosa nem movimento espiritual nas almas. E ele mesmo, o bispo, se empenhou pessoalmente para concretizar este sonho, sobretudo das três seguintes maneiras. Primeiro, pela palavra direta, e como nos contactos pessoais proporcionados pelas suas visitas pastorais, nos retiros do clero ou outros encontros formais e até informais. Segundo, pela criação de uma rúbrica própria na revista O Anjo da Diocese sobre o seminário, onde ele ia dando conta, de artigo em artigo, que escrevia a respeito de todas as esmolas que iam chegando às suas mãos, e algumas até eram bem generosas. Finalmente, pela sua deslocação até ao Brasil, para angariar donativos junto das comunidades portuguesas residentes. E a primeira vez que o bispo se manifestou sobre este pensamento foi durante uma visita pastoral. E desde logo a sua ideia gerou opiniões muito contraditórias que o arcebispo teve de absorver. De um lado, aqueles que achavam que era uma vergonha deixar ir o prelado para a América, feito mendigo, pedir dinheiro para aquilo que era a mais imprescindível das obras da nova diocese. Mas outra corrente de opinião, conhecedora da piedade cristã e a hospitalidade da colónia portuguesa nas terras de Santa Cruz, arrematava com outra afirmação, de que a viagem do bispo seria até recebida com afabilidade e mãos prontas para o ajudarem no seu objetivo. Na sua humildade, que é uma das características mais marcantes de Dom João Evangelista, e após receber a aprovação do anúncio de sua santidade em Lisboa, anunciou a todos o projeto da sua viagem. A sua ausência só foi compensada pelo saldo financeiro, francamente positivo, desta doce peregrinação pelo Brasil, que foi como ele denominou a sua viagem. Ao fim de 7 anos, a contar desde a entrada solene na nossa diocese, a festa da inauguração desta magnânima obra, que Dom João considerava ser o coração da diocese, foi presidida pelo arcebispo-bispo e aconteceu no dia 24 de outubro de 1930, ainda que à data faltassem alguns pormenores e em alguns acabamentos também. Esta é uma imagem que nós temos do seminário de Vila Real, a ala poente, ainda em construção. Por altura da alocução do prelado aos seminaristas, a quando da inauguração, Dom João Evangelista tinha, no entanto, uma notícia menos agradável para comunicar. Aproveitou para dar a conhecer aos presentes que, embora continuasse bispo da Diocese de Vila Real, havia sido designado para dirigir a Sociedade Portuguesa das Missões Católicas Ultramarinas, ocupando agora o cargo de reitor dos colégios de Cojães, Tomar e Sernache de Bom Jardim. Em 23 de setembro, foi de facto nomeado pelo Santo Padre como o primeiro superior dos colégios das missões do clero secular português, e a sua tomada de posse aconteceu no dia 1 de novembro de 1930, em Cocojães. Resultado: a sobrecarga de trabalhos que a acumulação de funções acarretou, associada a problemas de saúde, porque Dom João Evangelista sofria diabetes, acrescida à idade e ao descontentamento, sobretudo, que alguns setores revelavam com as frequentes e longas ausências da diocese do seu pastor, levaram-no a solicitar ao Santo Padre duas coisas. Primeiro, a gentileza de um coadjutor para a administração do bispado, e em verdade esta não era a primeira vez que o prelado fazia este pedido, já o havia feito em 1929, mas na altura não tinha sido aceito.
E mais tarde, o segundo pedido, elegantemente pediu que o libertasse de uma das obrigações. E é assim que, 10 anos passados, após a sua entrada na Diocese de Vila Real, o arcebispo diz que se vê canonicamente desligado dela a partir do dia 31 de maio do ano de 1933. Daqui em diante, Dom João Evangelista podia dedicar-se exclusivamente às atividades da obra missionária na Sociedade Portuguesa das Missões Católicas Ultramarinas, fazendo o quê? Preparando missionários para a evangelização no ultramar. Ainda assim, dedicou-se também ao processo de restauração da Diocese de Aveiro. Sucedeu-lhe no governo da Diocese de Vila Real, Monsenhor António Valente da Fonseca. O arcebispo-bispo Dom João Evangelista foi um grande bispo porque, acima de tudo, amou muito. Era um apaixonado por Cristo e era um apaixonado pelos homens também. Faleceu vítima de uma embolia, por volta das 12 horas do dia 5 de janeiro de 1958, aos 83 anos de idade, na cidade que o viu nascer. O funeral realizou-se no dia 8 seguinte e o cortejo que saiu da Sé percorreu toda a avenida principal por mais de 1 quilómetro. Encontra-se neste momento sepultado no cemitério central da cidade. E porque urge que eu termine as minhas simples palavras evocativas de Dom João Evangelista de Lima Vidal, faço citando uma frase da saudação pastoral que ele proferiu na sede de Vila Real a quando da entrada na sua diocese, a 24 de outubro de 1923. E vou citar. A criação de uma diocese foi sempre considerada como um assinalado benefício da providência para os povos, que essa espécie de autonomia religiosa mereceram pela firmeza inabalável da sua fé, pela intensa piedade, pelo seu amor à Santa Igreja, de que são membros. A criação de uma diocese é como que um sol de Deus, que se levanta no horizonte e banha de uma alegria indescritível os corações. É uma verdadeira bênção de Deus, de onde nasce a salvação de muitas almas. A esta bendita província de Trás-os-Montes, já tão favorecida pela natureza e pela fortuna, não faltava senão uma tal prerrogativa para o complemento da sua ação social e, sobretudo, da sua vida religiosa. E terminava aqui, se vos parecesse bem.